Você está ouvindo O Meu Lugar no Mood, o podcast do Museu de Artes do Isolamento. Estaremos juntos nessa curta temporada que integra a programação do Dia Estadual do Patrimônio Cultural, promovido pela Secretaria de Cultura do Estado do Rio Grande do Sul, com apoio da Rede de Museus da UFPEL. O tema geral deste ano é Cultura e Cidadania, tendo como objetivo fortalecer o protagonismo e a participação de sujeitos e grupos sociais na criação, transformação e compartilhamento de saberes e experiências. Olá, eu sou o Renan, eu sou um homem branco, de olhos verdes, cabelos cacheados, eu estou com uma blusa verde água e ao meu fundo tem uma parede azul. Para as comunidades quilombolas e territórios negros, a possibilidade de exercer a cidadania plena é uma luta constante. São comunidades plurais e contextos igualmente diversos. No nosso país, o acesso e a garantia dos direitos à cultura, à memória, à educação, à moradia e alimentação adequada, por exemplo, escorregam entre o discurso e a prática. Nesse episódio especial, a gente vai bater um papo com a ativista Raquel Moreira, coordenadora de projetos do Quilombo Urbano Ocupação Canto de Conexão. Eu sou a Nicole, eu sou uma mulher branca, com óculos redondos grandes, tenho cabelos castanhos na altura do ombro, uso um casaco preto grosso, porque está muito frio aqui, e estou numa parede com fundo branco. Bem-vinda, Raquel, obrigada por ter aceito o nosso convite. Conta pra gente um pouquinho de como se dá a formação do Quilombo, o que o coletivo vem desenvolvendo e quais são a tua participação dentro dos projetos. Boa noite, meu nome é Raquel Moreira, sou uma mulher negra, de dreads, uso óculos, estou com um moletom cinza e atrás de mim tem uma parede, deixa eu ver, tem muitas coisas penduradas nessa parede. Eu estou na sacada da minha casa aqui. E já começo pedindo desculpa caso tenha algum barulho aí que a gente possa estar recomeçando, porque passa muito carro e foi o melhor lugar que eu achei esse momento para ficar, porque eu estou com a criança em casa e tal, né? Então, qualquer coisa, vocês me chamem, tá? Eu vou pedir para te repetir de novo para mim a pergunta do pouco do que a gente faz no Quilombo, é isso? Isso, eu queria entender como é que é a formação do Quilombo, quando que ele surge, como que ele surge, o que vocês desenvolvem ali e o que é a tua participação dentro desses projetos, o que é uma coordenadora de projetos? Tá, então assim, o Quilombo Urbano Ocupação Canto de Conexão, ele surge há 6 anos atrás, por um movimento de ocupações naquele momento, de estudantes e tal, em função dos cortes que aconteciam, né, de bolsas, de alimentação, de moradia para os estudantes, e naquele momento se enxerga aquele espaço ocioso e amedrontador na região do Porto por esses estudantes que ocupam naquele momento. E ocupar naquele momento, há 6 anos atrás, significava limpar aquele espaço. Foi um espaço que tiraram muitas toneladas de lixo lá de dentro. Muita tonelada de lixo. E o Quilombo acaba começando dessa forma, né? Naquele momento nós não chamávamos de Quilombo, chamávamos de Ocupação Canto de Conexão, e foi esse movimento que se deu nacionalmente, né, de ocupações desses prédios ociosos e que estavam trazendo perigo societário e tal, né? E aí esses estudantes ocuparam aquele espaço e fizeram daquele espaço um espaço onde aquela vizinhança ali do Porto, essa vizinhança do Porto, pudesse enxergar aquele espaço com outros olhos, porque aquele prédio é um prédio que foi de marinha,
foi construído para isso, um destacamento da Marinha, e foi abandonado. Aquele prédio ele tem um histórico meio complicado, porque é um prédio federal que foi feita uma venda para um particular. Então, há uns 3 anos atrás, a gente foi notificados de que a gente deveria sair daquele espaço, porque tinha um proprietário. Só que um proprietário que nunca teve uma preocupação com uma questão de IPTU, de nada, de cuidado, de cuidado que um proprietário deve ter, né, com o seu bem de propriedade. E aí a gente conseguiu reverter juridicamente isso e mostramos que nós, enquanto ocupantes daquele espaço, a gente faz a função social da propriedade. E o judiciário, naquele momento, entendeu isso e ainda tem esse entendimento, por isso a gente está ali, de que a gente cumpre a função social. De que forma a gente cumpre a função social? Fazendo a discussão da cidade, fazendo a discussão da moradia, fazendo a discussão da alimentação, de uma alimentação que seja saudável, de uma alimentação que seja desprovida de todo esse comercial de indústria que se tem, mas que a gente possa estar fazendo a nossa produção, tanto que a gente tem um dos projetos que funcionam desde o início da ocupação, é a horta, que é uma horta orgânica, que é cuidada não só pelas pessoas que moram no Quilombo, né, que na sua grande maioria são estudantes, mas que também ajudam na questão da horta, né? Assim como a gente tem os vizinhos, porque a horta comunitária é de todo mundo da região do Porto. Todo mundo é convidado e todo mundo pode chegar e levar o seu temperinho verde para casa, a sua erva de chá para casa, levar uma muda para plantar, porque às vezes acontece muito a gente tem muitos senhores e senhoras na região do Porto que não têm onde plantar, porque moram em apartamento, né? Então, eles acabam indo lá para o Quilombo e acabam nos ajudando com todo o seu conhecimento de como se planta, de como é que se colhe, né? E a gente aprende muito com essas trocas. A gente tem muitas pessoas idosas que frequentam o Quilombo Urbano Ocupação Canto de Conexão. A moradia hoje ela não se dá somente por estudantes. A gente teve o período da pandemia, onde a gente teve uma grande parcela da sociedade que ainda rola pelas ruas, né? E naquele momento foi muito forte isso, de pessoas que não conseguiam, perderam seus empregos, não conseguiam mais pagar os seus aluguéis e acabaram indo para a rua. E algumas dessas pessoas procuraram um quilombo naquele momento, até poder se articular de uma forma onde pudessem voltar ao mercado de trabalho, onde pudessem estar pagando o seu aluguel, ou pertencendo a um outro espaço que não aquele do quilombo de moradia. E essa é uma das preocupações que nós do Quilombos temos, que é de estar provocando essa questão da moradia, essa questão do espaço societário de direito que cada um e cada uma de nós tem e que, num determinado momento dessa sociedade, parece que fica... não é esquecido, né? Mas não é dada a importância que deve ser dada, né? Como em outras questões de saúde, de educação, né? A gente cobra muito essa coisa da moradia, do lugar aonde eu quero, que eu posso escolher estar, sabe? Do jeito que eu gostaria que fosse, sabe? Do jeito que eu gostaria que fosse essa rua. E a gente se propõe não só fazer essa discussão dentro do Quilombo, mas em toda a região periférica do município de Pelotas, não só de Pelotas, a gente vai em outros lugares também fazendo essa discussão.
Agora, o que é coordenar projeto dentro do Quilombo? Essa é uma tarefa que não é muito fácil, porque a gente recebe muitas pessoas de fora no Quilombo, então esse é um dos projetos, o recebimento das pessoas que passam porque estão fazendo caminhada, ou porque andam de bicicleta, ou porque andam viajando por vários países e acabam ficando no Quilombo. A troca que a gente faz é de que alguma coisa fique no Quilombo, que seja uma oficina produzida por essas pessoas, do tipo, já aconteceu oficina de bicicleta, de como é que troca um pneu, como é que conserta uma correia, sabe? Deixa eu ver o que mais. Já aconteceu de pintura também, de grafite, de artesanato, e a gente coloca essas oficinas para toda a comunidade do Quilombo. Todo mundo pode participar. Aí, sei lá, a pessoa veio e faz artesanato, macramê, vamos supor. E aí ela vai dar 2 oficinas, 2 dias na semana, em horários separados, onde a gente possa pegar aquela família ribeirinha, né, que está próxima ali ao canal, que geralmente estão mais à noite em casa, mais à tardinha, então geralmente a gente bota um horário à tardinha e um horário pela manhã ou no início da tarde. Esse é um dos projetos. O outro projeto que a gente tem é a Biblioteca 0800. A gente tem uma biblioteca dentro do Quilombo Urbano Ocupação Canto de Conexão, que se chama Dona Maria Amaro. É uma homenagem à mãe do Daniel Amaro, a tia Maria Amaro, né? E a gente fez essa... Foi bem no início da ocupação, a gente começou a receber muitos livros. E aí a gente, bueno, o que vamos fazer? Vamos arrumar esses livros como uma biblioteca. E aí a gente ficou arrumando, e muitos estudantes que passavam por ali também nos ajudavam nessa questão e tal, e a gente fez essa biblioteca. E na época da pandemia, onde a gente teve uma restrição muito grande dentro do Quilombo, a gente resolveu botar esses livros na rua. E as pessoas passavam e pegavam os livros. E a gente tinha até uma aposta entre nós dentro do Quilombo, que a gente dizia assim, mas será que as pessoas ainda leem? Será que as pessoas ainda pegam um livro, não sei o quê e tal? Vamos fazer. E aí a gente tem e funciona desde... acho que começou uns 2, 3 meses antes da pandemia, a Biblioteca 0800, que é uma mesa que a gente tem na rua, que as pessoas passam, pegam os livros, estudantes, pessoal que trabalha nas indústrias próximas ao Quilombo, né, que tem o seu horário de intervalo, vão ali, pegam um livro. A gente tem até algumas solicitações de leitores que leem e entregam o livro, voltam de novo com o livro, que é pedindo ou livros de poesia, ou pedem livros espíritas, sabe? Então, a gente tem até uma listinha de livros que saem muito ali, né? E a gente bota assim, ó, a partir das 8 da manhã, e só 11h30 a gente bota a mesa para dentro. E já aconteceu também da gente esqueceu a mesa na rua. E no outro dia a mesa está ali com livros e até mais livros, sabe? É um pouco isso, assim, tá? A gente tem o projeto da música, a gente tem a sala de música que é aberto aos estudantes e para toda a comunidade em geral que não tem aonde ensaiar, pode estar ensaiando na sala de música. A gente tem a nossa cozinha comunitária, que é uma cozinha que surge também na pandemia, e naquele momento a gente começou com 50, eram só 50 refeições, e hoje a gente distribui em torno de 250 todos os domingos, e sem repetição de cardápio. Toda semana um cardápio diferente, tipo, esse domingo, por exemplo, vai ser língua
com batata, arroz, feijão e salada mista. E como é que a gente consegue esses produtos para fazer? A gente tem uma parceria com o MST na questão do arroz e do feijão, mas a questão das verduras, dos legumes com São Domingos, que é um grupo que faz venda de alimentação sem agrotóxico e tal, nas feiras que a gente tem mais alternativas em Pelotas, que toda semana nos deixam essa parte dos legumes e das verduras e tal, para que a gente possa estar fazendo, e as doações que a gente recebe da comunidade, seja por Pix ou seja por levar, sei lá, 5 quilos de frango, 3 quilos de guisado para doação, né? E a gente está sempre... A gente nem faz mais campanha solicitando, as pessoas vão lá e levam. E a gente tem muito dos catadores também, né? E do pessoal que mora na rua aqui, ganha algum tipo de alimentação, tipo, ganhou, sei lá, 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão. Eles levam para o quilombo para que a gente possa estar fazendo o preparo, porque muitos não têm onde preparar, né? É um pouco isso, assim. Deixa eu ver se eu falei de tudo. Na parte de baixo eu falei da sala da música. A gente tem o palco Multishow, que é um palco aberto também para a comunidade, que é no pátio do quilombo, e que é feito dança, que é feito rodas de samba, que é um espaço de apresentação do pessoal, sabe? Tipo, eu não tenho onde ensaiar, o pessoal do teatro ensaia ali também, tem um grupo que ensaia. Falei da cozinha. A gente tem um canto dentro do quilombo, que é o canto dos artesanatos produzidos por pessoas que produzem artesanato e colocam ali para vender, deixam ali para fazer as vendas. A gente tem um ateliê ali dentro, que é um ateliê de costura, onde, num determinado momento, a gente trabalhava com as máquinas de costura, ensinando as pessoas a costurar, mas que hoje não somente a gente utiliza aquele espaço para costura, mas a gente utiliza, sei lá, um vizinho precisou botar um parafuso. A gente tem o parafuso, a gente tem o prego, a gente tem a furadeira para ir ali ajudar, sabe? Então, esse é o espaço, vamos dizer assim, da parte de baixo do quilombo. A parte de cima é moradia de estudantes. Como eu disse para vocês, hoje a gente não tem só estudantes, a gente tem pessoas que perderam as suas casas num momento pandêmico, ou perderam por algum outro motivo, e que ficaram sem o seu lar, e que hoje estão, vamos dizer que em acolhida nesse momento no quilombo, que é a parte de cima da casa. Acho que é um pouco isso. A gente tem o projeto também, que é o almoço das mais velhas, que são senhoras que vão para o quilombo uma vez por mês, se reúnem e contam as suas histórias dos bailes, dos clubes, dos doces, das comidas. No primeiro momento, quando começou o almoço das mais velhas, ele começou com comidas típicas, né, que a gente fazia, que a gente comia, que a gente deixou de comer. Então, era um pouco isso, a gente fazia essas comidas típicas, assim. E elas mesmo que pensavam um jeito de fazer essa comida, o que vão fazer, cada uma leva isso e aquilo e aquele outro. Hoje, elas já preferem que cada um leve um pedacinho de carne e fazem um churrasco para não perder tempo fazendo a comida, enquanto poderiam estar conversando e passando as suas informações, né? E as suas experiências. Então, assim, é um domingo por mês que acontece, e vocês estão todos convidados. Eu coloco sempre nas redes e tal, estão todos convidados, e que é muito importante, porque é um momento de escuta,
que a gente avalia como algo importante em função de que, se a gente não tem mais esses momentos de poder escutar os nossos mais velhos, como é que a gente vai fazer, né? Como é que eu vou fazer uma carne frita de panela se eu não escutei mais a minha mais velha que dizia e fazia daquele jeito, né? Eu vou comer uma outra carne de panela, não vou comer mais aquela, né? E assim, são várias coisas. Como é que eu vou comer um arroz com frango, né? Um arroz com galinha? Ai, do tempo da minha avó. Se eu não tenho mais essa experiência, se ninguém me passa mais, como é que eu posso fazer isso? Né? Eu acho que é um pouco isso, assim. Então, é muito importante essas trocas, esse espaço de troca, porque esse espaço também é um espaço de cidadania, é um espaço de cultura, é um espaço de arte, é um espaço de escolarização. Eu costumo sempre dizer, é um espaço também onde a gente se permite se despir de alguma coisa que não é legal e construir uma coisa mais interessante para que a gente seja um ser humano mais interessante e legal, não só para os outros, mas para a gente mesmo. Acho que é um pouco isso, assim. Ouvindo tu falar, é um espaço incrível, assim. E é um espaço de Vocês troca. já conhecem ali? A gente tá sempre no circuito. Eu já peguei algum livro na mesa e já deixei. Que legal. Então, já fiz essa troca, assim. Acho até que o livro que eu peguei, eu cheguei a devolver. Vou olhar nas minhas coisas, mas acho que sim. Que legal, que legal. Então, é um espaço que a gente está sempre trocando. Eu conheço algumas pessoas que frequentam o Quilombo ou que moram lá. Acho que tem um menino que é da música que está morando no Quilombo, então a gente tem contato. Ainda não fomos no almoço das senhoras ali no domingo, mas vamos ir, porque a troca com os mais velhos é muito interessante. Assim, essa cultura oral é muito importante, né? Tem muita coisa que a gente perde justamente por não ouvir os nossos mais velhos, como tu disse, e que é extremamente significativo para a nossa vida mesmo, para levar a vida. E nós negros e negras, se a gente não tiver esse espaço, essas coisas vão se perder, porque a nossa cultura ela é totalmente oral. Totalmente oral, sabe? Quanta coisa já se perdeu, a questão de benzer, por exemplo, né? Hoje a gente fica catando, às vezes tu vê uma criança com quebrante, e daí tu fica pensando, onde é que eu posso levar para benzer, né? Porque tu tem o registro, mas tu já perdeu a referência das pessoas que faziam isso no local onde tu mora, né? E a prática, né? A manutenção dessa E prática. a prática. Essa Sim, cultura oral, ela dá essa manutenção na prática. Mas sabe que outro dia nós estávamos conversando a questão dos doces. A gente tem um museu do doce aqui em Pelotas, mas são dos doces, aqueles doces bonitos que a gente tem na Fena Doce e tal, né? E o quanto se perdeu do doce em calda no tacho, né? E a gente tem várias mais velhas ali que fazem doce até hoje e que são atravessadas pelos atravessadores das feiras, né? Que compram o produto delas e revendem por um preço assim. Um vidro de Nescafé, por exemplo, vamos pegar de figo, eles vendem por 40, 45 reais, sabe? E eles pegam delas por 15, 18, sabe? Essa cultura, assim, que acaba sendo invisibilizada, né? E é muito importante. Eu queria te perguntar, que ao longo da tua fala, tu acabou não sinalizando, que tu disse que não era quilombo desde o princípio. Quando que se torna quilombo? No primeiro momento, que foi os 2 primeiros anos, a gente tem 6 anos, né? Mas os 2 primeiros anos foi ocupação. E aí a gente dividiu por semestre esses 2 anos. No primeiro ano, no primeiro semestre era limpeza, no segundo semestre era colocar algumas aberturas que não tinham mais.
A última parte, que foi no segundo ano, foi o telhado na parte de cima, que não tinha telhado nenhum. As janelas também não tinha. A gente fez uma parceria ali com a FAURB ali, e o pessoal bolaram essa estratégia dessas janelas ali de cima, que são feitas de pallet. Então, todas as janelas da parte de cima são feitas de pallet. E aí o termo quilombo, ele atravessa quando a formação do... O termo quilombo atravessa, na verdade, por a gente... Por ter também muitas pessoas negras naquele espaço, por aquele espaço ser um espaço de aquilombamento para várias questões sociais que acontecia naquele momento, né, na cidade de Pelotas, e que a gente fica como referência de resistência do movimento popular também. Então, é naquele momento que a gente se autodeclara quilombo, mas também a gente percebe que a gente deveria ter algumas coisas para ser esse quilombo. Que a gente tinha, que a gente realmente se aquilombava, que a gente realmente tinha uma alimentação que preza pela questão da saúde, do saudável, do compartilhar com o outro, do respeito ao outro, da amorosidade com o outro, mas ao mesmo tempo a gente pensava assim, mas a gente produz só na horta. E a gente produz assim alface, tomate, couve, a gente precisa produzir mais coisas, né? E aí a gente começou a produzir um pouco de cada coisinha. Então a gente tem cenoura, a gente tem alface, a gente tem beterraba, que para o nosso consumo diário dá conta. Não dá conta, claro, para fazer as 250 marmitas semanalmente, não dá. A carne também é produzida dentro do quilombo, a gente tem pato, a gente tem galinha, a gente já teve porco, né? E aí é uma coisa muito louca isso, porque é um quilombo urbano dentro de um centro histórico pelotense, onde tem um galinheiro. Né? É isso, assim. E aí a gente se percebeu sendo esse espaço de aquilombamento, de aquilombamento contra violência doméstica, violência infantil. E a violência infantil não é só o tapa, o bater, né? Não só a violência física, mas a violência educacional que existe, que é muito grande, sabe, que não existe apoio pedagógico algum para as nossas crianças. O funil escolar, ele é tamanho que são muito poucos aqueles que conseguem concluir o ensino fundamental. E nós, enquanto quilombo, a gente pensa que é só a partir da informação e da formação que a gente vai conseguir virar esse jogo. Então, tipo, a gente faz inscrição para a EJA, que não terminou o ensino fundamental ou médio, a gente faz as inscrições, aquelas da 5ª coordenadoria, para poder terminar. A gente sempre consegue realizar também a inscrição do Enem, que muitas pessoas não têm acesso, não conseguem fazer, não sabe como é que faz. Então, a gente monta uma equipe para poder atender as pessoas, para que as pessoas possam ir fazer a prova do Enem, que possam entrar na universidade, que possam estar fazendo a diferença de uma outra forma também, em um outro espaço. Então, tudo isso é quilombo, tudo isso é se aquilombar, é a gente... se aquilombar, para mim, é
é tu ter a possibilidade de poder ter a empatia com o outro, né? É tu te colocar no lugar do outro, é tu sentir a dor do outro, é tu ver a possibilidade no olho, no caminhar do outro. Então, acho que um pouco isso, assim, eu acho que essa é a tarefa, é a grande tarefa do quilombo hoje. É cada vez mais aquilombar lutas e tá levando essa discussão para todos os cantos, sabe? Porque esse momento societário que a gente vive é uma doideira, assim, sabe? É cada um pensando no seu umbigo. Sempre tu acha que o outro vai passar para trás, né? Se perdeu a sensibilidade maior que é o ser humano, né? Parece que se perde nesse limbo de coisas que dizem e que querem colocar para nós como sendo certas, e a gente perdeu a nossa grande possibilidade de crítica, porque nós somos seres críticos, sim, de grandes possibilidades, todos nós, e que a gente acabou perdendo essa dimensão, né? E se colocando nesse quadradinho aí que não nos permite muitas coisas. Por isso que eu sempre topo fazer essas coisas assim, que dão essas possibilidades, sabe? Não só para as pessoas que vão nos ver, mas para nós que estamos se permitindo se construir, né? O quanto isso nos fortalece na luta, né? E o quanto isso nos torna cada vez mais pessoas que precisam se aquilombar, não tem outro jeito de mudar essa estrutura que não se aquilombando. Perfeito. A gente vê que ser quilombo não cabe numa simples definição, né? Não cabe. Não cabe. Às vezes eu vou nos lugares e as pessoas perguntam assim, me resume quilombo de uma palavra. É impossível, não tem como. É tanta dimensão. Eu costumo dizer que quilombo é raiz de figueira, sabe? Ela vai indo, e a gente que fica em determinado momento aqui ou ali, a gente também se perde nesse lance todo, sabe? Porque é muita coisa, é muita coisa. É muita coisa que passa nesse rio. Mas é fundamental que a gente tenha esses espaços de sociabilidade, socialização, que as culturas estejam vivas em diálogo, numa sociedade tão individualizada, onde a gente vê o tempo tão acelerado, né? A gente não consegue dialogar com os mais velhos, né? A gente não vê esse conhecimento ancestral no nosso cotidiano. Então, é fundamental que a gente tenha esses espaços, que a gente se aproprie desses espaços e que a gente faça parte desses espaços, né? Que a gente articule com esses espaços. Você tocou em questões que para nós são muito caras, e acho que o Quilombo está no cerne da fundação do Quilombo, que é essa questão do direito à moradia, o direito à cidade. Queria trazer alguns dados recentes da última pesquisa Censo IBGE, que em Pelotas a gente tem 15% dos domicílios desocupados e um déficit habitacional que supera os 30 mil. E a gente tem uns dados da Prefeitura de Pelotas que no ano de 2021 a gente tinha 361 pessoas que viviam em situação de rua, ou seja, um número que não bate, né? E eu queria saber como que no seu ponto de vista é encarada essa questão das políticas de acesso à moradia e o direito à cidade em Pelotas. Uhum. Isso é um lance. Há tanta gente sem casa e tanta casa sem gente. Ainda outro dia estava no jornal como se fosse uma grande descoberta, que eram casarões em Pelotas, abandonados, desabando, trazendo risco à população. E eu pensava isso, assim, pensava do quanto esse direito que se justifica através da propriedade, do cuidado da propriedade, né, faz essas questões desiguais e até, em um determinado momento, criminosas,
sabe? Criminosas, porque tu vê grandes casarões aí que não pagam IPTU, que tem uma vida, sei lá, uma quantidade de anos sem pagamento algum e que não é feita a desapropriação. Enquanto que tu vê as pessoas, quando existe algum tipo de programa, sabe, numa casinha 1 por 1. Outro dia eu fazia uma brincadeira e eu dizia assim, uma brincadeira horrível, assim, né? Mas que eu dizia assim, ó, olhem o tamanho que é as frentes dos terrenos no centro da cidade. E olhem o tamanho que são os terrenos na periferia. Então, tipo, a desigualdade, a criminalidade que é feita com o povo é tamanha, é tão grande, sabe? Que é nojenta, sabe? Então, por isso eu sou muito, muito, muito a favor, e nós todos do Quilombo somos a favor das ocupações, sabe? De ocupar esses espaços, de tirar esse povo da rua, muita gente na rua. E é isso, tá aí os casarões aí caindo, e nada é feito. Porque era para ter uma política pública, que desse conta bueno, a casa está há tantos anos fechada, está caindo o muro, a calçada está isso, está aquilo, está caindo o teto, e aí, ninguém faz nada, sabe? Ninguém faz nada, porque a propriedade está acima de tudo e de todos, sabe? Mas é uma propriedade perversa, sabe? É uma propriedade que não te dá chance se não tu ocupar esses espaços. E aí a gente tem um grupo de assessores jurídicos que trabalham só nessas questões de ocupações, como se faz, aonde se faz, sabe? Qual é o melhor dia de fazer, porque é necessário a gente vai ter que burlar, sabe? Essa propriedade que está aqui em cima e que ninguém pode mexer, que ninguém pode fazer nada com ela. Sabe? Algumas pessoas vão ter que se ligar nisso e fazer diferente, sabe? Vão ter que fazer. Não é justo, né? Que tantas casas estejam desocupadas e tanta gente, um número muito grande de casas ocupadas e essas pessoas que estão nas ruas podia ter o direito à moradia, um direito à moradia de qualidade, que fosse no centro da cidade, com um comércio perto, podendo ter chance de trabalhar próximo da casa, né? Morar próximo do trabalho, que é uma questão fundamental para a classe trabalhadora, né? A gente vê que nas cidades as pessoas moram muito longe do seu trabalho, isso dificulta um monte a qualidade de vida das pessoas. Então, para a gente pensar essa questão do direito à cidade e direito à moradia, perpassa, sem sombra de dúvida, sobre essas questões. Com certeza. Pensando nesse aspecto das pessoas em situação de rua, a gente teve uma pesquisa, né, o CIPEL, se não me engano, em 2020, que ele vai descrever o perfil dessas pessoas. E aí, majoritariamente, são homens pretos de 30 a 59 anos e com fundamental incompleto, assim. E aí, à luz dos quase 20 anos da lei que estabelece a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira nas escolas, e também na lei das cotas, né, dos 10 anos, após 10 anos da lei das cotas, etc., quais são os principais desafios na tua concepção quanto à desigualdade racial relacionada à educação hoje no Brasil? E se quiser, um micro, né, Pelotas. Na verdade, assim, ó, eu não vou inventar a roda aqui, existe um racismo estrutural colocado em todos os setores sociais que não tem e nem quer que isso saia do papel, não quer que a gente possa ter direitos, porque ainda tem aquela concepção de que a gente vale menos, de que a gente não sabe, de que a gente não estuda, de que a gente não pode saber, de que a gente não pode ter acesso.
se incomoda muito. E eu sempre digo que só sabe o que é isso quem é preto. Quem é negro, quem é negra sabe isso eu digo sempre assim, ó, sabe, isso desde a primeira palmada quando chora. Porque quando a gente sai na rua de manhã, o vizinho pode dar bom dia, pode dar boa tarde, mas ele sempre te olha com aquele olhar do tipo, tu podia estar aí? Tem certeza? Sabe? A gente sente essas coisas. Então, esse racismo, ele está colocado historicamente para nós. Então, tu romper com isso não é uma coisa que se dá do dia para a noite. A gente tem aí, são 20 anos da lei, que a gente não tem a lei colocada, a gente não tem essa discussão, a gente ainda observa situações racistas horríveis dentro das nossas escolas, horríveis dentro das nossas universidades, das nossas relações, porque o negócio começa com uma piadinha, uma coisa, era brincadeira, sempre é uma brincadeira, né? Sempre é uma brincadeira. Então, assim, eu não uso mais que ele é um racismo velado, ele não é mais velado, sabe? Ele está colocado aí mesmo. E aí o que a gente tem que fazer é isso. Eu tenho uma amiga que diz assim, ó, a gente tem que botar fogo no canavial mesmo, entendeu? Porque eu posso não fazer, mas meus filhos vão fazer com certeza, porque eles não vão aguentar mais isso, entende? Eu acho que é isso que essa sociedade está precisando para sacudir, sabe? Para sacudir, para fazer diferente. A gente precisa fazer diferente, não dá mais isso, não dá mais. E as coisas não acontecem no Rio, São Paulo, Porto Alegre, as coisas estão acontecendo aqui, do nosso lado, todo dia, toda hora. Né? E a gente faz vistas grossas. Não, não é bem isso. Não, acho que foi um mal-entendido, sabe? Basta de mal-entendido. Basta, sabe? Acho que a branquitude tem, sim, que admitir que historicamente foi construída em cima de um racismo e que reproduz isso. E que precisa ser o tempo inteiro cobrada para que não faça. Sabe? Que eu sempre digo assim, quando as pessoas me perguntam assim, o que é ser antirracista, Raquel? Primeiro, se tu é uma pessoa branca e tu te diz antirracista e tu tá na luta comigo, eu super agradeço, mas te reconhece como racista primeiro. Porque tu escutou a piada sobre a questão racial. E que isso mais hoje ou mais amanhã, tu vai reproduzir. Então, eu gosto quando meus amigos brancos dizem assim, eu sou um branco em constituição diária para não ser racista, para não fazer brincadeiras que não tem graça, para isso, para aquilo, para aquilo. Eu disse, que maravilha, é isso mesmo. Sabe? Porque a gente precisa dizer isso. Precisa dizer. Porque, historicamente, a gente foi constituído nessa questão muito, muito racista. Porque se não fosse, a gente não estaria agora. Eu estou com 50 anos, sabe? Eu sofro isso desde que eu nasci. E sou uma negra clara, sou uma negra mais clara. Daí as pessoas podem dizer assim, não, mas ela não sofre tanto porque ela é mais clara. Aquele que é mais preto vai sofrer mais. E não é. O sofrimento da questão racial é algo que não é fácil, que a gente tem que... Eu costumo dizer sempre que a gente tem que respirar e seguir em frente. Não pode parar, não pode esmorecer. E a gente tem que criar os nossos filhos para isso, para não esmorecer nunca. Porque essa sociedade não nos quer. Sabe, quando eu tenho que ter uma campanha que vidas negras importam, o que isso está nos dizendo? Sabe, eu preciso dizer que as vidas negras importam.
O quanto é dolorido isso societariamente, né? E o quanto o preço é alto. Tanto é alto que ninguém conseguiu pagar ainda. E é importante que a gente consiga romper esse pacto da branquitude, né, e que a gente consiga se responsabilizar, enquanto sujeitos, mas enquanto coletividade, quando a gente está atuando em instituições, no nosso ambiente profissional, eu acho que a gente tem responsabilidade, a gente tem que ter posicionamentos, né, aquela máxima de quem não se posiciona, posicionado está, a gente compactua com o racismo quando a gente ouve uma piada e não intervir de uma maneira, né, não, não fala, não se posiciona naquele momento. Então, acho que a gente tem essa responsabilidade. Quando a gente pensa nessas leis, que de uma maneira não são aplicáveis na prática, elas nos chamam a atenção para que a gente tenha uma consciência da importância dessa discussão nas escolas, dessa discussão nas universidades, porque nós, que estamos em ambientes que às vezes a gente não conhece o racismo, a gente não vive o racismo, a gente precisa estar nesses ambientes a participar dessas discussões, a gente precisa ouvir essas pessoas que sofrem, né? Acho que isso é fundamental para a gente pensar, de alguma maneira, como a gente pode mitigar, né? E aquela máxima de não basta não ser racista, a gente precisa ser antirracista. E não é só no discurso, é na prática, isso é fundamental. Queria trazer essa discussão relacionada aos quilombos, né, como são espaços de extrema importância quando a gente está pensando a resistência e oposição à ideologia e à estrutura racista, né? Então, a gente vê esses espaços que constroem relações de união, solidariedade, né, entre aquilombados e também diversos grupos sociais oprimidos. Então, a gente tem que pensar que não é o espaço que definem, mas sim essas relações que são travadas, que é o quilombo. O quilombo não é o lugar, o quilombo são as pessoas, são as relações. E pensando essa questão dessas relações, como que você observa, né, o reconhecimento e a valorização dessas manifestações culturais, em especial dos quilombos urbanos, como patrimônios imateriais, sobretudo em contextos interioranos, né? A gente vê que essa discussão, ela pouco se aflora nos interiores, né? Ela ganha maior dimensão nas capitais. Como se observa aqui em Pelotas essa discussão, né? Que a gente vê que o patrimônio em Pelotas é a arquitetura, é o edifício, é é o é a herança da classe dominante, né, que é ovacionada no discurso do patrimônio. Então, como se observa que o patrimônio quilombola, como que se observa essas questões aqui no Rio Grande do Sul, sobretudo em Pelotas? Eu vejo isso como uma questão que está colocada na sua ancestralidade, que vem bater a porta e vem dizer o que é essa cultura toda que a gente tem. A ancestralidade está aí, veio dizer, não só nas comunidades quilombolas, aqui no nosso interior, aqui de Pelotas, que a gente tem muitos, Jaguarão também, né? Em quase todo o nosso interior aqui da região, a gente tem quilombos. E isso mostra... E quilombos que não nasceram ontem, sabe? São quilombos que vêm se mantendo e que, num determinado momento, conseguem se dizer quilombos e ser reconhecidos como quilombos. E isso nos fortalece muito enquanto quilombo urbano ocupação canto de conexão. Um quilombo urbano. Nos fortalece no sentido de que a gente não está sozinho. Nos fortalece no sentido de que a gente não está pelo viés que algumas pessoas apontavam como errado, né? Que a gente realmente acredita na nossa ancestralidade e que a gente realmente tem uma cultura e tem um bem material e imaterial que muitos querem saber. E que hoje me parece que tem algumas pulguinhas em alguns pesquisadores, né, de nos pesquisarem como ratos. E sempre eu digo isso, assim, que nós não somos ratos, que a gente está para compartilhar esse conhecimento, que a gente está para construir ele junto, que a gente não vai permitir que novamente nos tirem, né, o bem mais precioso que a gente tem,
que é a nossa cultura, que é a nossa ancestralidade, né? E a gente não vai permitir isso. Então, eu vejo com bons olhos, porque em todos os momentos em que eu fui procurada, assim, ou que nós ali do Quilombo fomos procurados para falar sobre o Quilombo, a gente sempre deixou muito claro qual é o nosso papel, por que a gente veio, por que a gente está ali, o que a gente faz. Isso é importante porque isso é história, isso não se apaga, sabe? Pode que ninguém escreva sobre isso, mas em várias memórias estará isso, né? Estará esse Quilombo Urbano Ocupação. E isso é importante. Esse espaço que é o Quilombo hoje, ele dá frutos em vários lugares. Vem pessoas de vários lugares nos conhecer, fazer essa troca, querer saber como é que é isso. Porque também a gente não sabe, a gente não tem uma cartilha pronta como uma receita de bolo que diz, é assim, assim. Não, a gente não sabe como é. A gente... às vezes as pessoas dizem assim, de boas intenções o inferno está cheio. Eu queria que muitas pessoas se aquilombassem nesse inferno, então, sabe? Mas que tivesse essa sensibilidade do respeito ao outro, da importância da dignidade da pessoa humana, sabe? Da importância do direito do outro, de ser o outro, de ser quem ele quiser ser, sabe? São coisas tão simples, né? E que são tão pesadas e tão caras para nós, né? Para nós, enquanto sociedade, como isso está sendo caro, né? A gente poder falar dessas coisas que a gente não acha legal. E que bom que essa gravação de hoje, por exemplo, fosse uma gravação que tivesse em várias outras plataformas, né? Que a gente pudesse fazer troca disso com outros lugares, né? Olha que magnífico isso, né? E aí eu digo assim, olha a internet aí, né? Para que serve tudo isso de recurso e que a gente não usa nem a metade disso para as coisas que são legais, né? Mas daí tu vê assim, um exemplo esdrúxulo, assim, mas daí tu vê o cara que conseguiu tirar da conta de não sei quem, porque hackeou não sei o que mais, sabe? E daí coisas que são para te tornar mais humano, mais sensível, parece que isso não, sei lá, parece que isso não cola, né? Parece que não cola. Essa linha de interesse que a gente tem ultimamente na internet é muito estranha, né? Porque justamente esses assuntos e esses temas que são importantes da gente e que deveriam ser do interesse de todos, eles não circulam, eles não bombam no Instagram, eles não estão circulando no TikTok, não. São grupos específicos de pessoas que realmente estão interessadas em dialogar sobre isso. E daí não extrapola. Raras exceções quando a gente consegue atravessar esses muros, e que bom que a gente consegue, a ideia é que a gente rompa de fato com essas barreiras. Verdade. Esse interesse, de fato, não chega até esses temas, infelizmente, mas a gente vai fazer chegar. Então correndo para isso. Raquel, eu queria te perguntar se tu tem alguma coisa para falar a mais do Quilombo, que tu gostaria de dizer que a gente acabou não conversando, que tu acha importante. A gente já está direcionando para o final do podcast, que já está quase 1 hora aqui conversando, se ficaria mais 2, 3, tranquilamente. Que loucura, né? Já faz 1 hora. Na verdade, sim, eu quero agradecer, colocar o Quilombo Ocupação Canto de Conexão de portas abertas para vocês, que vocês ocupem esse espaço que é de vocês, que não é da Raquel, que não é do Giovanni, que não é do Glauco, que não é do Giba, né? Que é de várias mãos, que é de várias pessoas que nos abraçam, que é de várias pessoas que se identificam com as lutas. Eu acho que é um pouco isso, assim, dizer que a gente está sempre à disposição de vocês e que a casa está de porta aberta para vocês.
A gente agradece, se coloca nesse mesmo lugar também à disposição sempre que precisar, tanto para o Quilombo quanto para a Tina. Assim, a gente está sempre de braços abertos, pronto para acolhimento. E assim, com certeza a gente vai aparecer num domingo. Vamos fazer um mutirão para todo mundo estar lá nesse. Pode deixar que eu vou mandar o convitezinho para ti. Tá ótimo. Tu mandou o teu aniversário e bem no meio-dia a gente precisou viajar e acabou não conseguindo ir. Mas no domingo a gente vai, prometo. Tá bem. Então a gente está chegando. Renan, quer se despedir? Quero agradecer em nome de toda a equipe do Mood sua participação aqui conosco, Raquel. Foi muito boa a nossa conversa. Agradecer também os nossos ouvintes. E você que ainda não conhece o Quilombo Canto de Conexão, siga a galera no Instagram, no @ocupacantoconexão, com 2 O's e sem acento no final. E fique por dentro de todas as ações que o coletivo vem desenvolvendo e que são tão relevantes, tão importantes para a cidade de Pelotas. Muito obrigado e até a próxima. Então é isso, pessoal. A gente encerra o episódio de hoje aqui. Muito obrigada quem escutou, quem nos acompanhou essa discussão super interessante até esse momento. Não esquece que no YouTube do Mood a gente tem 2 documentários extremamente pertinentes para complementar esse diálogo que nós tivemos hoje com a Raquel. Nos acompanhe nas redes sociais para ficar por dentro também das ações e das novidades que o Mood vai trazer. E é isso. Um ótimo começo de semana para todo mundo e até a próxima!